Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Pizza Cripto Talk Show, que a gente come pizza e fala de cripto. Eu quase errei essa frase aqui algumas vezes na minha vida, que eu falei come cripto e fala de pizza e vice-versa, então a gente às vezes vai errando aqui, Tonelo. Mas enfim, então já pega sua pizza aí, já manda suas perguntas sobre cripto aí, já vamos aprender muito sobre esse mercado. Hoje que eu tô aqui com o grande Tonelo, lá da Bendorf, João Tonelo. É João Tonelo, né? Para os íntimos é Tonelo, mas é João Tonelo. Tonelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pizza Cripto, meu querido. Obrigado, cara. Obrigado demais pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Vamos lá. Felizmente eu vim para o quadro que não fala de pimenta, então já estou feliz aqui. A gente está com pizza, então, Borges, um abraço para você, tá? A gente fez essa brincadeira de colocar você na pimenta e eu na pizza, mas Exatamente. Nada contra, irmão. E o Borges, ele falou para mim que vai querer fazer uma revanche contra você no Perdendo na Pose. Vai ser a revanche da Bendorf. Vai ser na segunda temporada. Porque o que acontece? A gente viu que o Perdendo na Pose é um excelente programa. Inclusive, se você ainda não conferiu, confira aqui no canal, se inscreva, enfim. Mas ele é interessante que ele gera inimizades no mercado. Talvez todo mundo me odeie depois desse programa. Talvez. Porque eu coloquei todo mundo pra comer pimenta. Talvez, mas eu dou muitas risadas, assim, eu não perco a piada, né? Perco amizades, talvez. E aí, então, a segunda temporada a gente vai ter algumas revanches aí, o Borges falou que vai querer vir contra você aqui, o Petrocas também disputou contra o Borges aqui, foi uma disputa fantástica, se você ainda não conferiu, também confira lá, o corte já tá com quase 100 mil visualizações, ficou bem bacana. Mas, Tonelo, vamos falar um pouco de cripto, enquanto a gente começa essa bela pizza de pepperoni. Que fantástico. Inclusive, alô, Pizzaria de todo o Brasil. Lembrando, hein? Patrocina nós, hein? A gente não colocou nenhum patrocínio aqui, sabe por quê? Porque nem relógio trabalha de graça. Tá bom? Então, patrocina a gente aí. Você que tem uma pizzaria, tem uma pizzaria. Qual que é o nome daquela pizzaria? Cara, de novo, eu não sei o nome da pizzaria de Guarujá. Tem uma pizzaria no Guarujá, Baixada Santista, que eles fazem uma pizza de 2 metros, enorme, e uns negócios no meio, um capacete, uns pneus. Então, manda pra gente essas daí, que ia ser muito legal. Imagina um Bitcoinzão no meio, assim, uma pizza enorme. Né, uma equipe inteira comendo, ia ser legal. Mas, ô Tonelo, vamos falar um pouco sobre cripto, você que manja de uma parte de cripto que é muito específica, eu imagino, e você tá me parecendo uma pessoa muito calma para quem trabalha com trade e cripto, certo? Como é que funciona toda essa parada, principalmente no mercado de queda? Como é que tem sido isso esses últimos meses? Então, dentro do mercado de queda, a gente tem um cenário bastante, que a gente costuma dizer que é um cenário de pânico, né? A gente fala que a terceira sensação do mercado é a sensação de pânico no momento de queda, que o mercado começa a cair bastante. Então, quando você pega, por exemplo, o Bitcoin nos últimos 4 meses, 4 meses e 25 dias, ele acumula uma queda aproximadamente de 38%, né? E dentro de uma carteira que a gente faz gestão, a gente teve um rendimento ali, fazendo algumas pools específicas que renderam uma média de 2,8% ao mês. Então, a gente teve um rendimento positivo enquanto o Bitcoin muito caiu. Então, como que a gente consegue fazer isso? Basicamente, nesses momentos de queda, a gente não foca na ideia de comprar criptoativos para hold. A gente tenta fazer pools. Aí você fala assim, mas os pools têm um impermanent loss. Como você pode resolver isso? A gente tem estratégias de usar as pools que são contidas dentro da V3, que são as pools específicas de ranges, né, que rendem mais. E, além disso, quando a gente entende que o mercado vai cair bastante, a gente abre hedge em umas decentralized que a gente consegue fazer para não ter essa questão, por exemplo, a Binance, que agora está divulgando tudo que a gente está fazendo para a Receita, então a gente usa essas DEX que não são regulamentadas para fazer esse hedge de Bitcoin e a gente acaba não perdendo com a queda. Então, no cenário que a gente tem uma trava, um hedge é uma trava, né? Então, assim, o ativo está caindo, a gente está comprado, mas a gente também está vendido no ativo. Então, a gente acaba anulando as perdas e os ganhos, porque o que a gente quer é ganhar com a corretagem, a gente quer ganhar com a pool, né? Então, esse é o foco de investimento quando o mercado está em queda para mim. E são pools de mineração, você diz? Exato. A gente tem, para o pessoal que começa aí, a gente tem o Proof of Stake, Proof of Work, né? O Proof of Work a gente baseia em energia elétrica, basicamente, que é o Bitcoin, por exemplo. E o Proof of Stake, a partir do The Merge, que foi a atualização 2.0, a gente teve o Ethereum se confirmando as movimentações de dinheiro através do próprio dinheiro. Daí que a gente gera as piscinas de liquidez. E a piscina de liquidez V3 ela é mais interessante porque você tem que estabelecer um range de atuação. Se você sabe gerenciar bem os ranges de atuação, você acaba ganhando melhor. Perfeito, perfeito. A galera aqui do Pizza Cripto, ela é fascinada por cripto e adora quando a gente vai traduzindo as coisas. Então, por exemplo, DEX, por exemplo, organizações descentralizadas de... São exchanges descentralizadas. Exchanges descentralizadas, né? isso. É como se fosse uma Binance fora do mercado. Assim. Isso, são corretoras descentralizadas. Então, por exemplo, vamos supor que você criou sua cripto, certo? E a sua cripto, não chama atenção de nenhuma corretora.
Nem da Binance, nem da Bybit, nem da FTX, de nenhuma dessas grandes, certo? Que são corretoras enormes. Então, o que você vai fazer? Você vai soltar seu ICO numa DEX. Por quê? Porque é mais fácil você conseguir lá. Então, lá na DEX, você não tem um login. Você não tem um login e senha. Você, sei lá, você tem sua MetaMask, que é a sua carteira de cripto, e você, sei lá, você tem, vamos supor, 10 Tonelo Coin, certo? Eu quero transformar em 10 Rafa Coin, certo? Você vai lá na Uniswap, por exemplo, acho que a PancakeSwap também é DEX, não? Também. E aí você vai lá, fala assim, não, eu vou fazer a conversão, faz a conversão e faz então sua negociação e acabou. Você não tem, isso tudo vai ser para sua MetaMask direto, você não tem seus dados armazenados naquela DEX lá. Expliquei certinho? Perfeito, é isso, né? A É. questão de não ter autoria, né? Então a gente loga com a nossa carteira lá e ninguém sabe de quem é aquilo, né? Então isso tem vantagens para a gente que, enfim, quer ter um pouco mais de descentralização, um pouco mais de controle sobre o nosso próprio dinheiro. Perfeito. Agora falando um pouco sobre o momento de mercado de cripto, Tonelo, você inclusive tem um negócio com o Borges, né? Você mandou um abraço pro Borges, vocês têm um negócio juntos, que é o Operação Cripto? Evolução cripto. Evolução Cripto, né? Que é justamente focado nessa parte de trade, de cripto, enfim. Eu quero saber de você, qual que vai ser o ano que o Bitcoin de fato vai voltar a explodir para a gente conseguir performar num bull market ao invés de um bear market que a gente está vendo agora? Então, a ideia é que o Bitcoin ele volte a atuar em terreno positivo, assim, mais forte, tem anos fechando para frente, lá na casa de 2024, 2025. Acredito ainda que 2023 a gente vai tendo um mercado mais complexo e pode ser negativo. Então, assim, o pessoal está muito otimista agora, falando que o Bitcoin já bateu fundo, que já é o repique, já é a hora, mas acho que não, acho que ainda falta um belo caminho pela frente aí. E assim, o mundo de criptoativos, por incrível que pareça, está só começando, né? A gente fala por aí sobre investimento de criptoativos, o pessoal assusta. Pessoas de mercado mesmo, que são boas, experientes, têm nome no mercado. A gente fala que dá para ganhar com corretagem, a pessoa entra em choque. Fala assim, como que eu vou ganhar com corretagem se eu não sou uma corretora, né? Então, assim, é um mundo muito novo, que está só começando. Então, é dar tempo ao tempo. Eu costumo falar, Rafa, um negócio bem engraçado, né? Eu moro em Brasília, né? E no Rio de Janeiro. Minha família é de Brasília e meu apartamento é no Rio de Janeiro. E a empresa que a gente trabalha tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, eu fico nessas 3 cidades Rodando, viajando né? o tempo todo. Perfeito. E aí, cara, eu tava vendo um negócio que em Brasília tem muito funcionário público. Muito mesmo, assim. Todo mundo praticamente funcionário público em Brasília. Aí, quando eu vi que estava tendo, por exemplo, pessoas do funcionalismo público falando assim, cara, compra Bitcoin que vai subir pra caramba. Eu falei, meu Deus, vai afundar. Agora que vem a onda 5 vai dar tudo errado. Agora não vai ter jeito, não. Agora vai dar errado, cara. Nossa senhora, cara. Como é que é essa correria sua, hein? De ir pra Brasília, vir pra São Paulo, ir pro Rio. Seu apartamento é no Rio. Aí em São Paulo, então, você vem pra cá, fica no hotel. Em Isso. Brasília, você mora no hotel? Cara, em Brasília, geralmente, quando eu vou mais visitar meus pais, assim, né? Entendi. Então, eu acabo alugando um apartamentozinho lá mesmo, um apartamentozinho pequeno, de um quarto ali, pra eu ficar tranquilo quando eu vou visitar eles. Eu tenho pai, mãe e vó lá, minha avó já idosa, então eu tenho sempre que estar visitando ela. Manda um beijo pra eles aí. Ó, tá vendo? Ó. Vó, um beijo pra você que vai assistir isso daqui em algum momento aí. Vou levar pra você esse vídeo aí, tá? Um beijão pra você aí. Muito bem, hein? Pro pai e pra mãe também, senão vai queimar Cara, com a pai família, e mãe pai. aqui, ó, coraçãozinho aqui Pra minha vocês família, um sempre. beijo também enorme, porque senão eles ouvem que você mandou, falaram assim, Aí já Rafael, era. por que você não mandou? E aí eu tenho que mandar também. É complicado, né? Minha namorada também, aí começa, Aí né? começa a vida Não, toda, é né? cachorro também. Meu síndico do prédio, minha professora de português do 8º ano, um beijo, dona Ana Brincadeira, aí já começa já. Começa a virar o Faustão. Eu já ia assustar se ele soubesse o nome, né? Tipo, Não, por quê, né? de cabeça, assim, não. Mas, cara, falando um pouco sobre esse cenário de cripto no Brasil, em que você não precisa estar num grande centro para entender sobre ele. Tipo, por exemplo, eu vou muito em evento de cripto, vou palestrar muito em evento de cripto, e vários eventos não são em São Paulo. Em São Paulo, só no Rio, tem Brasília, tem evento no sul do país, tem evento no nordeste do país. E todo lugar, assim, você tem muita gente boa, sabe? Por exemplo, os especialistas de cripto, você tem muitos nordestinos, por exemplo. Eu sou nordestino, né? Sou de Fortaleza, mas não tenho sotaque, enfim, fui criado aqui em São Paulo. O Caio Vicentino, por exemplo, pô, nordestino, lá de Fortaleza também, meu conterrâneo. Você tem muita gente, tem gente do sul, tem gente do... Então, como é que você tem visto esse cenário de cripto no Brasil crescendo? Também com muita mulher também entrando nisso, né? É um ambiente muito mais diverso do que o mercado tradicional, não? Bem mais, né? Acho que assim, não tem muito essa questão de tantas regras assim quanto tem a B3, né? Então acho que abraça um público diferente, um público pelo mundo mesmo. Então, assim, a gente tem conferências nos Estados Unidos, teve uma conferência agora em Doha também, que foi bem interessante.
A gente tenta acompanhar ao máximo essas conferências porque trazem muitas coisas novas, né? Então, lá atrás, quando estavam criando a parte de Pool V3, a gente estava acompanhando a fundo como é que seria, né? A gente tenta acompanhar tudo. Por exemplo, agora mesmo teve um ataque hacker numa ponte da BNB, e hoje a gente teve um podcast com um cara que é da BNB Chain, né? Ó, E a gente estava legal, hein? perguntando para ele, e aí, cara? É ou não é Que deu? descentralizado? Cara, deu uma boa conversa, né? É. Mas assim, hoje até uma dica, né, para quem está assistindo aí, quando a gente tem uma moeda, por exemplo, o SDT é uma stablecoin, né? Então, para quem não sabe, o SDT é uma moeda que uma moeda dessa vale $1, né? O que garante esse lastro? Em tese, são depósitos, né? O CEO da empresa que tem essa stablecoin é o JL Valdeverde. Ele mostrou alguns relatórios antigamente de que não tinha exatamente a quantia em dinheiro necessária para ter essa paridade. Então sempre foi muito questionado se o SDT era uma moeda forte ou não, certo? Quem fazia qual que era o nome? A gente explicou essa história aqui também, a história do Tether, galera. A história do Tether, que é quem fazia Caraca, qual é o nome? Quando você vai auditar a auditoria dos fundos de reserva da Tether, que ficava uma empresa com 6 funcionários lá na casa do chapéu, não é isso? Exato. E Então. a gente não sabia quem eram os credores, né? Eles tinham, se a gente abrisse o site da Tether, a gente tinha uma lista de credores que a gente não sabia quem era e se tinha chance de pagar. Isso cada vez mais tem ficado mais transparente, né? Então, hoje é uma das moedas mais usadas na questão de stablecoin para fazer conversões, etc. E elas funcionam em várias redes. Funciona na rede Polygon, funciona na rede Binance Smart Chain, funciona em várias redes específicas, Ethereum, etc. Então, por exemplo, se eu quiser hoje te transferir um dinheiro via rede Ethereum, eu vou pagar ali uns $10 mais ou menos, se a rede não estiver muito cheia, e vou conseguir te transferir. Só que às vezes pela rede BNB Chain eu consigo fazer isso de graça, ou às vezes com 10 cents de dólar fazendo essa transferência. Então, às vezes faz muito mais sentido você trazer o seu dinheiro para uma rede que é mais barato. E existem pontes que fazem esses contatos. Então, por exemplo, o SDT, se eu tirar da Binance, que é da BNB Chain, eu posso tirar para Polygon, eu posso tirar para a própria BNB Chain, que é a BIP20, eu posso tirar para a própria Ethereum, porque eles me dão essa ideia de poder colocar em várias outras redes, né? E é seguro você usar uma exchange centralizada para fazer essa distribuição. Porque hoje em dia, as pontes, o que é ponte? Tem a rede Polygon e a rede BIP20 BNB Chain. Para transferir de uma para outra, existe uma espécie de ponte, que chamamos as breeds, que elas transferem o dinheiro de cá para cá. Só que qual é o risco disso? Elas são como se fossem bancos, porque ela pega de um lado um cheque e entrega aquilo do outro lado. Então elas têm muito dinheiro. Então, se elas têm dinheiro e elas não são tão grandes quanto uma corretora, é muito mais fácil roubar elas. Então, elas são os alvos dos ataques. E exatamente foi o que aconteceu na rede BNB Chain. A ponte entre a BIP2 e a BIP20, que é as duas redes da BNB Chain, tinha muito dinheiro parado. Eles pegaram aquelas moedas e conseguiram tirar da ponte. Isso foi um furto, assim, né? Rombo, né? De 500 milhões, cara. Foi um dos maiores. De dólares ou reais? De dólares, foi um dos maiores. 2,5 bi de reais, hein? Não é muita cerveja, não? Rapaz, faça-me um favor. Falando de cerveja, você assista o Happy Hour BP, que dessa última semana aí, foi um papo super bacana, acompanhado sempre da nossa cerveja Praia, que é lá com nossa parceira no programa. Né? E falando um pouco, gente, sobre alguns dos assuntos aqui, enquanto eu vou enrolando aqui para o pessoal, para você conseguir comer na pizza. Aqui eu já fiz uma estratégia. A estratégia do pedaço pequeno. Vai no pedacinho pequeno. Vai no pedacinho pequeno, porque se ele falar, né, já a minha estratégia, como é que eu faço? Eu vou no pedaço pequeno, e aí como é pepperoni, aí, por exemplo, tem um pepperoni mini aqui, eu já sei que ele vai ser meu próximo alvo, por exemplo. Eu já vou deixando aquele na ponta, bobeou, pum, dançou. Até o final do programa, essa pizza já tá finalizada, já ninguém notou nada. Enfim, mas falando um pouco sobre esse desenvolvimento, principalmente das redes, né? Quando a gente fala de BIP20, a gente fala né, da Smart Chain da Binance, da Smart Chain, até mesmo da rede Ethereum, enfim, da Polygon. O quão seguro é a rede da Binance versus as outras, na sua opinião? Porque isso é uma coisa, inclusive, eu converso muito com o Luiz Pedro, um abraço pro Luiz Pedro lá da Nord, amigaço meu. Ele fala, cara, se eu vou olhar um projeto, o projeto tá na BEP20, por exemplo, eu já vou ficar meio ressapiado, porque é um monte de projeto ali fraudulento tá ali no negócio. Então, eu sei que é mais fácil
né, de ter algum hack e tal, então eu já pensaria em mudar o negócio da mão. Você concorda com isso? Então, isso foi uma pergunta exatamente que eu fiz no podcast hoje pro cara da BNB Chain, né? A primeira coisa que ele colocou para mim foi diferenciar a Binance de BNB Chain. Ele falou, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são empresas independentes. A BNB Chain é uma espécie de blockchain mesmo, né? E a Binance é só uma coisa ali dentro. Então, a BNB Chain é um shopping e uma lojinha dali é a Binance, né? Então, assim, se a Binance eventualmente deixa de existir, a BNB Chain é um arquipélago maior. Ela é realmente o blockchain, né? Então, eu posso, por exemplo, operar esse blockchain através de uma MetaMask, um lugar descentralizado, sem usar nada da Binance, né? Então, é uma coisa legal para diferenciar para o pessoal. Que a gente costuma muito falar, né? A rede da Binance, né? Como se a Binance fosse a dona daquela rede ali. E uma questão que eu coloquei para ele, justamente para falar de segurança, foi, por exemplo, quando teve esse rombo aí de 500 milhões, eles conseguiram praticamente pegar tudo de volta. E aí eu fiquei pensando, poxa, em tese é descentralizado. O que é descentralizado? Não tem um cara que vai lá, manda fazer voltar as coisas. E como que eles conseguiram pegar de volta? Eles tinham uma quantidade de validadores, que o meu questionamento era, são muito poucos validadores, 21 validadores aproximadamente. Nossa. E essa quantidade baixíssima de validadores, é menos de 30, não sei se era 21 ou 24, mas é menos de 30 validadores. E essa quantidade baixíssima, eles ligaram, falaram assim, desliga a rede. Vamos até pegar essa moeda e a gente vai ficar com a rede desligada. Cara, parou a rede e os caras levaram menos de 100 milhões. Conseguiram pegar quase praticamente tudo de volta, né? Então, assim, hoje em dia a gente vai sendo cada vez mais... a gente vai cada vez mais perdendo a parte de descentralização de todas as redes. Então, por exemplo, você pega o próprio Ethereum. O próprio Ethereum ele tem hoje o risco de 51%. Aí você fala assim, nossa, mas como seria esse risco de 51%? Para quem não sabe, 51% é questão de domínio. Então, se a gente pegasse o dinheiro e tivesse 51% do dinheiro que há em Ethereum, a gente conseguiria manipular essa rede. E por que eu digo que a gente tem esse risco hoje? Porque se você pegar, por exemplo, uma Binance da vida, ela tem o quê? Uma sede nos Estados Unidos. Ela tem uma sede no Brasil. Se ela tem uma sede no Brasil, o que ela vai ter que fazer a partir de agora do mês passado? Entregar todas as suas operações para a Receita Federal, porque ela tem que cumprir a lei. Então, se ela tem que cumprir a lei de um país que ela tem uma sede, deixa de ser descentralizado. Porque, em tese, para parar um roubo ali, bastasse, então, que eu desligasse a rede. Então, já que a gente viu que é possível desligar uma rede uma vez, não vai ter decisões judiciais, já que a sede da Binance é aqui, para que desligue essa rede no caso de alguns outros roubos. Então, eu questionei muito essa questão de ser centralizado ou não a rede, né? A resposta que eu tive foi uma resposta interessante. Os validadores não é uma pessoa, são instituições grandes. Tá. Né? Então, essas instituições grandes, para realmente conseguir desligar uma instituição toda, é realmente nos casos que há hackers e etc. No caso que não foi esse tipo de caso, a rede não seria desligada. Então, deu um pouco mais de segurança. Agora, realmente hoje, por exemplo, quando eu vou atuar em questão de investimentos e tal, eu prefiro, por exemplo, a rede Polygon do que a rede BIP20. Mas é uma rede também muito barata e muito atrativa. Eu não tenho um preconceito de falar assim, poxa, o ativo está ali, não vou atuar daquele lado. Eu não tenho muito isso. Mas, sem dúvida, onde está o meu dinheiro é na Polygon ali, não é na BIP20. Falei, não tem erro, né? A tese, ela é impressionante. Agora, falando um pouco sobre essa própria lógica da centralização versus descentralização, porque a Raquel, lá do Top Game, veio aqui no nosso programa e falou sobre as críticas que ela tem, por exemplo, à rede Ethereum. Ela adora o Vitalik Buterin, até porque eu tenho um pouco de medo de não gostar do Vitalik Buterin, porque é o tipo de pessoa que conseguiria hackear tudo da minha vida. Então, não vou, eu ainda tenho a tese que ele é um robô. Não vou falar mal dele, né? Nunca falarei mal de ninguém. Tenho um apreço por todos os citados desse programa aqui. Pessoal da Tether, um beijo para vocês. Nada contra ninguém. Agora, por exemplo, quando a gente fala de Ethereum, o quão centralizado e o quão descentralizado é Ethereum? Porque o Vitalik ele tem maior poderio naquilo ali ainda. E ele vai ter durante muito tempo, eu acredito. Né? Então, isso não é meio perigoso? Não? E também, ao mesmo tempo, se fosse tão descentralizado, não seria também perigoso ser muito descentralizado? Também tem que achar um meio termo disso? Então, depende um pouco, porque assim, hoje, como eu falei para você do Ethereum, né, a gente tem ali a questão do risco dos 51%. Você pega 3 instituições grandes ali com sede num país, acabou a descentralização. Você consegue parar toda a rede e rever tudo que você quiser. Então, assim, realmente, o Ethereum hoje ele corre esse risco de descentralização dos 51%. É o pior risco que a gente pode correr, né? Agora, assim, se a gente fosse pensar numa questão de vale a pena ser descentralizado ou não, é uma questão muito delicada de responder, mas quando as pessoas procuram o mundo de criptoativo, geralmente é para algo descentralizado. Porque se a gente quisesse uma moeda centralizada, acabaram de criar o real centralizado, do Banco Central. Então, assim,
Se fosse a ideia, a gente estaria ali operando o real brasileiro digital. E não é a ideia. A gente quer realmente um ativo descentralizado. A gente quer ter independência. A gente não quer ter um ativo deflacionário, né? Que agora que a Ethereum conseguiu, porque quando fizeram o demerge, uma das ideias era fazer o ativo virar deflacionário. E no começo se falhou. Se você pegasse o site ali, você estava vendo que o Ethereum estava sendo produzido e não era deflacionário, na verdade estava inflacionando ainda. Então a gente ficou assim, poxa, vai falhar toda a atualização? Será que o Vitalik errou? Aí o que aconteceu agora? A curva já foi realmente corrigida e a moeda virou deflacionária, que é muito bom, né? Então, assim, hoje a gente teve vários governantes aí que acabaram imprimindo dinheiro. Imprimir dinheiro é uma medida que vai gerar inflação a longo prazo no governo, né? E imprimir dinheiro, na verdade, é só uma solução quando você onera muito o Estado, né? Porque quando você tem um Estado muito inchado, ou você acaba diminuindo o custo, que nenhum governo do Brasil fez isso nos últimos todo o tempo, tipo, eternamente nunca teve um governo que diminuiu o custo no mandato seguinte, ou você consegue aumentar impostos, ou você consegue rolar dívida, ou você consegue imprimir dinheiro. Então, imprimir dinheiro é uma coisa que todo governo vai fazendo, porque é a solução mais fácil. Ou isso ou rolar dívida, né? Aí, para rolar dívida, você tem que ter uma relação dívida pública-PIB que faça sentido. Agora deu uma melhorada nos últimos tempos, porque o PIB sumiu bastante. Mas antigamente, no antigo governo, a gente não estava tendo isso, né? Estava cada vez mais pior a relação dívida pública com o PIB. Então, assim, acaba que a solução é imprimir dinheiro, aí gera inflação. Então, para mim, ser descentralizado é uma vantagem muito grande. Agora, falando um pouco ainda sobre esse tema de centralização versus descentralização. Quando a gente começa, por exemplo, a olhar as GovCoins, né? Então, o Brasil está vindo aí com o real digital, a gente tem lá na China, eles estão criando lá a moeda deles digital também. O quanto que isso é meio ameaçador para o próprio desenvolvimento do mercado cripto como um todo, Tonela, na sua opinião? Acho que são coisas separadas, né? Uma coisa é o que o governo cria de criptoativos e uma coisa é o que existe de criptoativos em geral. Por exemplo, assim, o Bitcoin é como se ele fosse, de um lado, né, uma moeda específica, um ouro, né? E do outro lado, a gente tivesse várias empresas que estão tentando galgar posições no mundo de criptoativos. Algumas vão dar certo, outras vão dar errado, mas o Bitcoin vai estar sempre ali. Então, o Bitcoin ele sempre vai existir na minha análise. Ele é uma moeda que é eterna. Agora, os outros são startups, né? Então, a gente tem lá uma empresa forte, que é o Bitcoin, e as startups pequenininhas, que são todas as outras moedas, né? Então, assim, essa moeda pode dar errado? Pode. Tal moeda ali pode acabar deixando de existir. A gente teve o caso de Terra Luna, que a gente avisou bastante que era insustentável. Vocês também avisaram por lá? Avisamos por aqui também. Avisou também? Avisamos por aqui também. Fizemos um trabalho junto. Mas eu acho que você deve ter tido uma opinião muito mais embasada tecnicamente do que eu. Eu fui no fundamental, mas eu avisei todos os meus amigos e também pessoas que assistiam o programa na minha ex-casa também, que era, enfim, que eu não posso falar nomes, mas é brincadeira. Mas a gente avisou por puro faro. A gente falou, esse do conta com um negócio estranho, gente. A gente teve medo pelo seguinte motivo. Ele tinha uma forma de investir a moeda estável deles, que era o ST, e eles pagavam 20% ano, né? Então, assim, o que te paga 20% ano? Aí a gente foi ver aonde ele pagava e se aquilo gerava taxas, né? Porque você pega, por exemplo, assim, das finanças descentralizadas, a Uniswap, ela realmente gera taxa. Então é sustentável. Se você gera taxa, você gera lucro. Se você gera lucro, funciona, né? Então você pega assim, por exemplo, corretora. Corretora, ela gera dinheiro. Como que ela gera dinheiro? RLP é uma forma da corretora gerar dinheiro. Outra forma dela gerar dinheiro é através de corretagem. E tem várias outras frentes que ela vai gerando dinheiro. Então, assim, se ela não gerar dinheiro, ela, infelizmente, vai falir. Tem um problema sério e vai acabar tendo um problema grande e falindo, né? Então, assim, eu acho que não tem muito para onde correr. Acho que é isso, assim, sabe? De problema principal que a gente tem que encarar. Perfeito. Agora, no meu caso, na Luna foi, o do Conte tinha citado aquela coisa de, como é que é? Vai ser um prazer enorme ver minha moeda disparando enquanto as outras vão falir. Aí eu falei, meu irmão, não mete essa. Tanto aqui. E aí vamos falar um pouco sobre Terra Luna. Você não achou muito estranho tudo, não, Tonelo? O jeito que aconteceu? Porque assim, eu fiquei analisando. Primeiro, a operação não teve registro. Já começa daí. Tudo que não tem registro, não tem como você verificar, eu já acho esquisito. Aí eu fiquei pensando, cara, o negócio tinha um valor de mercado bilionário. Para você ter uma operação de venda, um negócio bilionário, você tem que ser muito... De duas uma, ou você tem que ter um monopólio daquilo ali e vender a um custo tosco, ou você tem que ter um caixa enorme de bilhão para dar um ataque naquilo ali e derrubar a rede. Então, de duas uma, você acha que o Docon é piramideiro ou você acha que algum banco atacou a Luna ou você acha que nenhum dos três?
Cara, é difícil responder, né, o que aconteceu, mas assim, a gente teve as reservas deles nunca foram mostradas, né? Para mim, o que acendeu muito a tese, assim, fora isso que eu falei, da rede dele não gerar taxa, então insustentável completamente, ele acabava assim, quando a gente ia escutar o que ele tinha para falar, ele falava assim, beleza, se você tem margem, mostra onde está o dinheiro, né? E ele nunca fez isso. Aí, em certo momento, a gente viu que tinha gastado o dinheiro todo. Aí, agora, um mês atrás, agora, ele está sendo procurado aí e tudo mais, porque o dinheiro não tinha sumido. Foi mexer na carteira com vários bitcoins, né? E, cara, não foi nem um pouco inteligente da parte dele. Ele tinha várias formas de fazer esse dinheiro vir para o mundo de Real. dinheiro físico, né? Nossas moedas, nossos valores monetários aí, real, dólar, etc. E ele acabou mexendo gigantescamente na carteira com Bitcoin, chamando muita atenção na movimentação, né? Então eu acho que chegou um momento que saiu do controle completamente, assim, sabe? Agora, o que saiu do controle, eu não tenho conhecimento para dizer o porquê que aconteceu tudo isso. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque é muito esquisito o que aconteceu, ô Tonela. Era, cara, bilhão. É coisa, né? Entendeu? É. É muito dinheiro, cara. Agora, falando um pouco ainda sobre quem pode ser a próxima aluna, e aí eu vou dar um chute, você fala se eu pensei certo ou não. Quem Tron sou é eu, muito hein? esquisito. Quem Tron é sou eu? muito esquisito. Tron? Sabe por quê? Hum. Quando o Justin Sun criou a USDD, eu tava vendo até um vídeo, acho que foi num canal, alguma coisa Zilla, que eu esqueci o nome, é lá dos Estados Unidos. Canal fantástico, inclusive. Para quem quer entender sobre o mercado cripto, veja também canais gringos. Assim, aqui a gente não tem ciúmes, não, viu? Você pode ser inscrito no nosso, no dos outros, mas só se inscrever nos outros, no nosso também aqui. A gente não é possessivo, não. Agrega bastante mesmo. Agrega muito. A gente é poliamor. Entendeu? A gente ama todos e queremos que todos amem todos. Não tem problema, não. Todo mundo tem espaço, tá tudo certo. Agora, o Justin Sun, quando ele foi inventar a USDD, ele falou: não, eu vou criar uma moeda que não cometa os mesmos erros de Luna na sua base e vou colocá-la para rodar na minha rede, na Tron. Ou seja, é uma Luna 2. E aí a Luna, depois de umas 2 semanas isso, uns 2 meses, enfim, ela acabou falindo. Né? A Luna deu tudo que deu, aí caiu mais de 99% para quem ainda não conhece a história de Luna. Luna era uma cripto top 10 do mercado, extremamente constante. Né? Todo mundo tinha uma comunidade fantástica de Luna ali, enorme mesmo. Na época, pelo menos, tinha. E aí o Do Kwon, que era o cara extremamente polêmico, é um Elon Musk piorado, no caso de cripto, porque não tinha tanto dinheiro quanto o Elon Musk, até porque é difícil ter alguém hoje no planeta com mais dinheiro do que ele. Ficava provocando muita gente, foram ver a moeda do cara era estranha, tal, no belo dia ele tomou um golpe de 99% de queda na cripto dele, a cripto dele faliu, tá lá no marasmo. Por isso, tome muito cuidado com as criptos não investíveis, não tente achar o novo Bitcoin. Mas, Justin Sun, ele segue a mesma lógica do Kwon, ou seja, ele também é polêmico. Ele meteu, se não me engano, acho que foi a cara dele na Times Square. Teve um dia que eu fui ver, não sei se foi um Reels ou se foi uma matéria na TV, que foram fazer a imagem do Times Square, e aí lá entre um dos negócios, tava lá a cara do Justin Sun abraçado com a logo da Tron. Ou seja, você não acha meio estranho a rede Tron, não, ô Tonelo? É uma rede que eu não uso, sendo bem sincero. É uma rede que eu não uso, assim, eu sempre foquei muito em estudar o que eu achei mais seguro, né? Então, assim, a rede Polygon eu acho uma rede segura, uma rede sólida, eu gosto bastante. Para mim, é a alternativa mais ideal para o Ethereum. Então, a rede Tron, ela realmente tem algumas coisas que, para mim, me dão um pouco de medo. Prefiro muito mais, inclusive, a BNB Chain, sem comparação. Mas é uma rede que eu não uso, assim. É uma rede que, putz, qualquer coisa que aconteça lá, eu nem fico olhando muito, não me atrai, não me chama atenção. Porque realmente, assim, você tem toda a razão na minha opinião, eu tô contigo. Vou dar um aval aí, tô com você. Tonelo, meu querido, pra gente poder finalizar o nosso programa aqui, que papo bom passa rápido mesmo, é assim que acontece. A gente faz aqui uma brincadeira aqui no nosso pizza aqui, porque a gente traz pimenta. Brincadeira, imagina, ia ser fantástico a gente trazer aqui umas pimentinhas. Não. Hoje é dia, a gente tá gravando isso aqui no dia 28 de outubro de 2022. Dia 28 de outubro de 2023. Quanto que vai estar o Bitcoin? Eu já fiz uma previsão pro final do ano no TNT Day, que foi de 18 mil pro final do ano. Pra esse final do ano Pra esse agora? final do ano agora.
Quanto tá hoje? Hoje tá por aí. Tá 20 mil. 20.700, alguma coisa assim. Tá bem perto ali. Tá, e Vamos ver. você Talvez, acha? acho que tu posso errar, tá? Mas Tá. vamos lá. Para 2023, esse mesmo dia, ou seja, exatamente 12 meses para frente, cara, eu diria que Bitcoin vai estar em bom movimento lateral, assim, amplo, mas bom movimento lateral, mas muita gente vai dizer que para cima do preço atual, eu vou dizer para baixo, para ser diferente, cara. Então, mas quanto? Quero saber Quanto? quanto. A gente fala de valores Cara, eu aqui. diria que vai bater uns 14 mil dólares. 14 mil dólares Bitcoin no dia 28 de outubro de 2023. 2023. Tá. E Bastante Ethereum, ousado, né? Ousado, mas tem gente que é pessimista. Tem jeito. A gente aqui... Cara, Ethereum historicamente estava ganhando valor frente a Bitcoin. Se você pegasse um gráfico BTC dividido por Ethereum, você vê que ele está valorizando. Aí mudou um pouco isso, né, recentemente. Então a gente viu que o Ethereum começou a ganhar um pouco de força e depois a gente viu que no Demerge ele perdeu muita força perante o Bitcoin de novo e agora já voltou a retomar isso, né? Ou seja, o Bitcoin já começou a perder valor frente ao Ethereum depois do Demerge. Então, o Ethereum, cara, eu acho que seguindo o mundo de criptos também cai um pouco. Então eu diria mais ou menos ali uns 20% abaixo do preço atual dele. Ele está em 1.200 e alguma coisa, né? 1.200 e pouco. Diria que estaria nos 800 ali. Acho que o mundo 800 dá uma... dólares. Eu diria Rapaz, que você cai tá um pouquinho pessimista, ali. hein, Tonelo? Eu achei que cai um pouquinho, cara. Mas ano Acho que cai. vem, cara, fim do 900 ano. e pouco, acho que vai. 2024, aí 2024 vem. 2024 porrada. acho que sobe. Aí Aí eu acho que vai pra assusta quanto? todo mundo e sobe bem. Quando subir, cara, eu diria que tranquilamente a gente... Sim, vamos dizer, se você falasse pra mim em 2026, eu ia falar que ia romper topo. Eu falaria. Mas 2026, romper topo, eu diria. nível 4 mil dólares e Eu diria. Bitcoin... Eu diria. Porque depende 80 mil, um 70 pouco mil. hoje dos Estados Unidos, né? Então a gente tem um cenário dos Estados Unidos complexo. A gente tem, sem querer aprofundar muito ali nos Estados Unidos, mas a gente tem, por exemplo, assim, estoque de petróleo nos Estados Unidos está sendo, cara, usado até dizer chega. Então, assim, o estoque de petróleo, ele tem que ser comprado uma hora. Aí a OPEP vai fazer o quê? A OPEP, ela tem a centralização da produção de petróleo. Eles não vão produzir mais para diminuir o preço, então o preço vai disparar. Quando os Estados Unidos precisar fazer juntar tudo que eles tinham de petróleo, ou seja, aumentar as reservas de petróleo dele, vai ter um problema muito grande. Essa é uma medida que o governo está tentando agora para tentar conter a inflação. Nos últimos, todos os PPI que saíram agora dos Estados Unidos saíram muito acima. Então foi ruim. O último que saiu, que foi hoje, né? Ele saiu alinhado. Então já deu uma melhoradinha. Então, assim, a gente precisa de uns Estados Unidos que conserte o que está acontecendo, né? Então, para consertar a economia dos Estados Unidos, eu diria que é mais ou menos esse tempo, e aí eu atrelo esse retorno da economia dos Estados Unidos ao Bitcoin e ao Ethereum para uma retomada também. Tá certo. Tá certo. Tomara que eu erre para quem tá comprado hoje. Por favor, irmão. A situação tá difícil. Eu vendi meu carro para comprar Bitcoin no topo histórico. Hoje eu tenho um pneu dele. Brincadeira. Não, brincadeira. Não faça isso você em casa. Pelo amor de Deus. Diversifique seu patrimônio de infinitas maneiras possíveis aí. Tonelo, meu querido, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Pizza Cripto. Espero você mais vezes aqui, não só aqui, como no Perdendo a Pose também. Quero ver você contra o Borges, hein? Aqui vai ser que ele tem a técnica. Eu vou que tem a técnica lá. Que falhou, né? Que falhou, no caso. Mas toda técnica é passiva de falhas, né? A vida é dessas, não. Então seja muito bem-vindo aqui, espero você mais vezes, tá certo? Querido, obrigado demais pelo convite, foi uma honra estar aqui. Gente boa demais aqui, o pessoal, equipe maravilhosa também. Borges, a gente se vê aqui. Vamos ver, cara. Eu vou ficar na pizza, você fica na pimenta, irmão. Agora eu vou falar uma dica pra você, tá? No Pizza Cripto aqui, você pode colocar uma pimentinha no meio pra você enganar a pessoa, né? Porque, pô, ia ser engraçado pra caramba, imagina. Mas eu tomo um processo gostosão também, né? Que eu combino uma coisa, toma outra, a pessoa tem uma gastrite. Ele vai. A pessoa pega uma gastrite, vai pro hospital aqui do lado, passa mal, não tava esperando, não tomou gastrol. Nossa senhora! Sexta-feira ainda, gostosão pra nós. Mas ia ser fantástico mesmo. Eu ia dar risada, eu adoro ver pessoas comendo pimenta. Enfim, Tonelo, meu querido, muito obrigado, viu? Obrigado você, querido. Valeu. E a você que nos acompanhou no nosso Pizza Cripto dessa semana, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Espero vocês nas próximas vezes aqui no nosso Pizza Cripto, tá certo? Fique por aqui no nosso canal, assista os outros programas, tem o Perdendo a Pose, tem o Happy Hour BP, tem o BP Connections, que a gente explica pra você tudo de geopolítica, aquela fake news que teu tio mandou no WhatsApp. Xi Jinping tá preso, você acompanha lá, BP Connections, a gente traz professores de relações internacionais para ter um papo muito divertido, muito com bom humor e também muito informativo para você aprender sobre geopolítica, tá certo? Então vai ficando por aqui, a gente se vê logo logo. Até mais, tchau, tchau!